Dia, pessoal. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais um Talks aqui do GS Educação e do Grupo Estúdio, diretamente da Expert XP 2025. A gente agradece a participação de todos vocês e espero que todos vocês aproveitem bastante esse momento, essa experiência, para que juntos possamos identificar e aproveitar todas as oportunidades dentro do mercado de energia. E hoje, para fazer parte dessa participação tão incrível, eu tenho dois convidados muito especiais, dois amigos e parceiros de negócios aqui, onde juntos vamos discutir um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades do mercado de energia. Eu tenho aqui o Marcelo Artel. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer. O Marcelo é engenheiro químico, tem MBA em gestão internacional pela FIA, é atual CEO da Solbras, que é a divisão solar do Grupo Valmont. Mais de 20 anos como executivo, né, Marcelo? Trabalhou em grandes empresas, com destaque sempre em gestão e sucesso, expert em negociação e desenvolvimento de novos negócios, e a missão do Marcelo é ajudar empresas a crescerem de forma sustentável, desenvolvendo pessoas, alinhando equipes e fomentando a inovação para oferecer uma proposta de valor de sucesso equilibrado para clientes e empresa, respeitando valores socioambientais. E aqui também temos o nosso segundo convidado, nosso amigo Fernando Mkhitaryan. Falei certo, Isso Fernando? Mesmo. O Fernando também é engenheiro, ele tem sólida experiência em gestão comercial e estratégias de expansão, é atual gerente regional da Ludfor Energia, lidera operações em várias regiões do nosso país, tem mais de 15 anos de experiência no setor, mais de 15 anos de carreira, destaque com vendas consultivas, prospecções estratégicas e liderança de equipes de alta performance. Ele é expert em negociação, estruturação de parcerias e desenvolvimento de novos negócios, principalmente no mercado livre de energia, né? A missão do Fernando é impulsionar resultados sustentáveis para as empresas, fortalecendo relacionamentos e desenvolvendo pessoas e fomentando a inovação, sempre com foco em competitividade e geração de valor, que é um assunto que nós temos discutido aí de forma recorrente ao longo desses 3 dias de Expert XP, né? Gente, essa semana foi uma semana intensa. Ontem foi um dia onde energia esteve em pauta aqui na Expert. A gente falou sobre questões climáticas com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos. A gente teve pauta sobre transição energética com o CEO da BYD. E hoje aqui na Expert a gente está falando então sobre desafios e oportunidades, principalmente no mercado livre de energia. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o Fernando, né? Fernando, embora o assunto mercado livre ele esteja em pauta em todas as, se não o mercado livre, né? O assunto energia está em pauta em todas as reuniões de planejamento, todas as reuniões financeiras das empresas. E nos últimos 2 anos muito se fala de mercado livre de energia. E muitas pessoas ainda não sabem o que é o mercado livre de energia. Para quem não conhece o MLE, famoso MLE, explica para nós um pouquinho o que é o Mercado Livre. Vamos lá, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite do Grupo Estúdio. Acho que antes da gente falar sobre o mercado livre de energia, acho que vale a gente falar um pouco sobre a história da Ludfor com o Grupo Estúdio. Eu e o Diogo, a gente estava conversando antes do início aqui do painel, e a gente falou, né, que nós usamos uma referência dessa parceria com a palavra nós, né? Então a gente sempre olha para o interesse das empresas relacionado com o portfólio de produto do Grupo Estúdio e da Ludfor para a geração de valor para esse empresário, né? Então essa é a missão que a gente tem, a união de forças entre o Grupo Estúdio e a Ludfor para poder levar soluções para as empresas e fazer um Brasil melhor, né? Falar um pouco da Ludfor Energia, porque eu acho que talvez nem todos conheçam, mas a Ludfor é uma empresa que já tem 30 anos de mercado, ela já tem 30 anos no setor de energia no Brasil, e hoje basicamente a gente atua em alguns frontes de negócio, né?
Os fronts eles são gestão de energia voltado para o consumo e para a geração de energia, tá? A gente também tem a parte de ativos de geração de energia. A gente tem também a parte de operações e manutenções de usina. A parte onde a gente atua olhando para o cliente menor, que a gente fala de varejo, onde tem a nossa comercializadora varejista e também a parte de geração distribuída, servida pela empresa chamada Simplifica do grupo Ludifor. E também uma operação de comercialização de energia, que é trading puro, ideia de compra e venda de energia futura. Tá? Falar um pouco aqui do Mercado Livre, eu acho que basicamente a gente pode começar falando da diferença entre os dois ambientes, né? Hoje no Brasil você tem o ambiente regulado e o ambiente livre, né? O ambiente regulado, ele é dado por uma tarifa regulada. Então, é uma tarifa ao qual a gente não consegue negociar, né? Então, através da regulação, desde janeiro de 2024, consumidores de energia que estejam ligados no grupo A, ou seja, em média e alta tensão, eles podem optar a migração do mercado cativo para o mercado livre, né? Ou seja, do mercado regulado, onde você é obrigado a pagar uma tarifa regulada, para você ir para um ambiente livre. E como o próprio nome diz, é um ambiente livre para negociação. Então, nesse ambiente, o consumidor ele está livre para poder negociar o fornecedor de energia dele, o tipo de fonte de energia que ele vai consumir, qual o prazo do contrato, qual o preço do contrato. E qual o benefício disso tudo? O benefício é que o consumidor, o empresário, a empresa, ela ganha competitividade. Em forma de quê? Em forma de sustentabilidade, através da compra de uma energia de fonte renovável, e através do saving que ele ganha em comprar uma energia mais barata, né? E aí, quando a gente fala em saving, em comprar uma energia mais barata, eu acho que vale um dado de mercado aqui, ao qual mostra a importância do mercado livre de energia na economia do país. Então, quando a gente olha dado da ANEEL, eu trouxe aqui, de 2010 a 2024, a gente fala num crescimento positivo, né, de preço de energia, um aumento no preço de energia de 177% no período, né? Quando a gente olha o IPCA, a gente fala aqui, comparando com o IPCA, em 122%. Então, ou seja, o preço da energia ele cresceu mais que a inflação no país. E quando você olha o preço no mesmo período, o reajuste que você teve dentro do mercado livre de energia, a gente fala em 44%. Então, eu acho que isso retrata bem o benefício e a competitividade que a empresa, ao migrar para o mercado livre, ela vai ter para poder fortalecer seu caixa, fazer investimentos dentro do core que a própria empresa quer, enfim, acho que é isso. E lembrando, Fernando, você falando agora e trazendo esses dados, vamos lembrar que dados de inflação do mês passado, mês de junho, né, eles foram impactados principalmente por conta dos custos de energia elétrica. Então, quando a gente está no mercado financeiro, a gente está no mercado de investimento e a gente ouve um assunto sobre Mercado Livre, né? O que o Mercado Livre, ou o que o setor de energia tem a ver com o setor financeiro, com o setor de investimento? Tudo, né? Impacta diretamente toda essa cadeia. E, Marcelo, a tua visão como CEO, como executivo, e executivo dentro do mercado de energia também, como que você percebe que os custos de energia impactam fluxo de caixa, impactam em operação, pode impactar até mesmo em valuation daquela organização? Como que você percebe esse tipo de impacto nas organizações? Bom, Diogo, primeiro, obrigado. Agradeço a presença, o convite. Eu não conhecia o Grupo Estúdio, está sendo um prazer conhecer. Batemos um papo muito gostoso aqui embaixo, conhecendo essa estrutura, e acho que quem está fazendo parte disso é privilegiado. Tá? Não tenho dúvida nenhuma, por tudo que você me contou e por tudo que você falou. Falando um pouco da Valmont, só para contar um pouco da nossa história, a Valmont é um grupo americano, tá? Uma empresa que fatura 4,2 bilhões de dólares e tem várias divisões. Tá? Uma divisão é a divisão do agro, né? Só trazendo um pouquinho dessa história, conceituando por que a gente está na energia. Tá? Uma divisão é a divisão de irrigação, que chama Valley.
Tá? A Vale tem 50% dos pivôs no mundo, pivô de irrigação. Tá? Outra divisão é a divisão de utilities, que faz postes de iluminação e suporte para iluminação, não de concreto, tudo que seja, digamos, siderúrgico. Tá? Pontes. E em 2020, a Vale comprou a Solbras, que é essa empresa que eu sou CEO. A Solbras é uma empresa que foi fundada em 2003 por sócios financistas. Tá? Ou seja, a Solbras é bem interessante isso, porque ela vende usina solar como um objetivo de dar retorno sobre o investimento para os investidores. Por isso tem muito a ver com a nossa pergunta. Né? E em 2020, a Vale viu isso uma oportunidade, porque assim, um dos maiores gargalos para irrigar mais, e a irrigação é importantíssimo para você produzir mais, ou seja, a gente precisa produzir mais para alimentar o mundo, é a energia. Tá? E a gente vê que essa é uma dor recorrente dos nossos clientes, principalmente voltados ao agronegócio. Né? Então, dentro do Grupo Estúdio e dentro da própria XP, a gente tem muito cliente produtor rural, tem muita agroindústria que é atendido por nós, e essa é uma queixa, uma dor recorrente. Se você, de acordo com as pesquisas assim, você pergunta qual é a maior dor para você não regar, né, ou não produzir mais, né? Antes da falta de água ou disponibilidade de água, embora o Brasil não tem problema de disponibilidade de água, tem problema de, digamos, do parecer de acesso de água, né? É energia. Né? Não tem rede elétrica chegando para produzir. Só por curiosidade, a Valmont, a Valley, fica em Nebraska, né, nos Estados Unidos. Nebraska, o Brasil tem de pivôs 10% do que tem Nebraska, só em Nebraska. Entendeu? Imagina quanto a gente está perdendo em termos de produtividade, e grande parte é devido à infraestrutura de energia. Tá? Bom, em relação à nossa pergunta, eu vejo o seguinte, toda parte de... Como qualquer negócio, se você reduzir custo, né, você vai ter mais resultado. Tá? E a energia, ela tem em grandes empresas, e no agro principalmente, né, é um custo considerável. Então, se você... Aqui eu estou falando realmente como uma empresa que atua produzindo usinas, fazendo projetos de usinas e vendendo usinas no mercado GD. Né? E aí, só trazendo uma coisa que o Fernando estava trazendo no mercado, só por curiosidade, o GD, hoje em dia, que é essa geração distribuída. Ou seja, a geração distribuída é o que você coloca, digamos assim, na sua casa. Né? Eu estou tentando deixar bem simplificado para todo mundo entender que a maioria não é do mercado, então acho importante isso que a gente às vezes começa a falar o nosso techniquez. Então a geração distribuída, o que é? Qual que é a diferença da geração distribuída para o mercado livre? A geração distribuída, você está ligada na rede, é aquela que você produz a própria energia. Então você coloca lá no telhado da sua casa, ou do seu comércio, ou na irrigação e joga na rede. Você está conectado à concessionária, o que você produz você joga na rede. Hoje o Brasil, de geração distribuída, produz mais ou menos 50 gigas. Tá? 50 gigas são quase 3 Itaipus. Ou seja, se não tivesse essa energia distribuída produzindo por nós, né, provavelmente a gente teria algum problema de falta de energia. Tá? Então, assim, a energia ela é um fator super importante na formação de custo de qualquer empresa. Se você conseguir reduzir esse custo de energia, você vai ter um melhor retorno, né? E com certeza um melhor evaluation da empresa. Não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. E não só no agro, né? Como a gente atende muito a indústria, tanto parte da carteira PJ da XP, grande parte da carteira do Grupo Estúdio são um dos principais custos fixos das indústrias. Né? Impacta diretamente no processo operacional e, como o Marcelo disse, na composição de preço. Num segundo semestre, como a gente está entrando agora, vocês podem ter percebido de alguns clientes que, nesse momento de revisitar planejamento, como que estamos na meta do ano, algumas empresas, meta batida, outras quase lá, e por conta de questões econômicas e políticas, muitas empresas estão com o risco de não bater suas metas. E para cumprir meta de ano, muitas vezes é mais fácil e mais rápido, mais estratégico você reduzir custo do que colocar a tua atenção apenas em aumentar faturamento. Né? Porque aumento de faturamento não necessariamente é sinônimo de resultado. Então, muitas empresas adotam isso num segundo semestre como agora.
Vamos fechar as torneirinhas de custos para poder garantir a nossa meta, seja ela de caixa, enfim, o resultado tem que ser positivo. O DRE tem que ser positivo, né? E redução de custo de energia impacta diretamente nisso. Engraçado, né? Você fala isso. Eu venho de uma família de comerciantes. Meu pai era comerciante, né? E meu pai sempre falava para se comprar bem, vende bem. Né? Tipo, em resumo, né? Compra bem, vende bem. E aí, se você reduzir custo na compra, e comprar bem não significa só preço, tá? Claro, estou fazendo a mistura assim de mesmo em energia. Não é só preço, né? Você ter Qualidade, tem toda uma questão de infraestrutura por trás. você ter a certeza que você vai conseguir cumprir em atender o seu cliente da melhor maneira possível. Isso que eu entendo como comprar bem. Exatamente. Entendeu? E o Mercado Livre nos possibilita muito isso. A gente estava falando de indústria. Hoje, Fernando, me corrija, entre 85% e 90% das indústrias já estão no Mercado Livre, né? A indústria talvez foi o primeiro setor a entender a inteligência e aproveitar esse, entre aspas, benefício que um consumidor pode vir a ter. Quando a gente fala de migração para o Mercado Livre, talvez para quem ainda é leigo no assunto, e eu estou falando inclusive o cliente lá no final, o sócio, o diretor da empresa, que ele está numa empresa familiar, ou ele está crescendo muito rápido, ele ainda não teve tempo para ter consciência do que o mercado está discutindo. O Mercado Livre ele já está consolidado há pelo menos o quê? 30 anos? Mais ou menos isso, né, Fernando? Sim, ele, vamos dizer assim, que a partir de 1995 no Brasil. Hoje, mesmo sendo um mercado consolidado, o cliente que teme algum risco que ele possa vir a ter migrando para o Mercado Livre, né? O que a gente pode entender de risco ou de dificuldade que ele possa vir a ter? Tá. Eu acho que, antes de fazer uma colaboração no que o Marcelo falou, eu acho que o comprar bem nem sempre é o comprar mais barato, né? E eu acho que, trazendo um pouco, por exemplo, do Mercado Livre, o comprar energia no Mercado Livre te dá o benefício de comprar uma energia de fonte renovável. E hoje, quando a gente vai fazer a gestão da energia de empresas que a gente atende lá na Ludfor, tem muitas empresas que querem um posicionamento sustentável como subsídio e de marketing mesmo, né? Para poder ir ao mercado e comunicar a pegada de sustentável que a própria empresa tem. Então, o Mercado Livre ele é um mecanismo ao qual você consegue colocar atitudes de ESG dentro da sua empresa. Então, acho que é um exemplo do comprar bem nem sempre é o mais barato, né? Então você acaba tendo outros atributos e só fazendo esse paralelo. A gente não pode fazer propaganda aqui, mas no próximo ano a gente vai fazer um patrocinador lá do Sul, uma rede de supermercados, que inclusive ela usa esse lema: economizar é comprar bem. E não estamos falando de preço, né? Exato. Economizar é comprar bem, não estamos falando de preço, estamos falando de valor, de qualidade, né? E valor, qualidade só se dá com prestação de serviço com excelência, né? E esses convidados especiais hoje estão aqui justamente porque a gente acredita nessa capacidade de execução, na prestação de serviço que eles entregam. Mas voltando à pergunta, vamos lá. Como podemos mitigar qualquer tipo de risco que o consumidor lá na ponta pode vir a ter ao migrar para o Mercado Livre? Tá, perfeito. Eu acho que assim, hoje a melhor maneira de você mitigar o seu risco na migração para o Mercado Livre é você trabalhar com uma gestora de energia ao seu lado que seja competente para poder operacionalizar esse projeto de Mercado Livre dentro da sua empresa com o objetivo de trazer resultado com segurança. Por que eu digo isso, né? Hoje a migração para o Mercado Livre ela envolve processos burocráticos, né? Então você tem aspectos regulatórios que você precisa cumprir, você tem aspectos também operacionais junto à Câmara de Comércio de Energia Elétrica que você precisa cumprir, e você tem aspectos também da parte de inteligência de mercado que você precisa cumprir para poder ter um sucesso dentro do seu projeto do Mercado Livre de Energia. Então, vou citar aqui com um exemplo para tornar essa conversa o mais simplista possível. Nós, com recorrência, recebemos ligações de clientes que estão com outras gestoras que nos buscam porque ele perdeu a data de migração para o Mercado Livre. Qual que é a consequência disso?
Quando você tem uma data fixa para migrar para o Mercado Livre, você posiciona a sua empresa para comprar energia no Mercado Livre dentro daquele mês que você vai migrar, que você vai fazer a virada de chave. Quando você faz a virada de chave e não migra para o Mercado Livre por um erro operacional, você tem que cumprir com o contrato de energia que você contratou. Então, você aumenta o seu custo dentro daquela operação por um erro operacional. Então, uma forma de mitigar risco é com que você trabalhe com uma empresa que tem experiência forte para poder... Na verdade, exige muito planejamento para a migração, Perfeito, não é? Perfeito, muito planejamento. E um outro ponto que assim, é essencial para o sucesso do projeto, e acho que aí a gente pode trazer um pouco da similaridade da precificação da energia com o mercado financeiro, é a inteligência de mercado. Hoje você tem variáveis que precificam a energia no Brasil, e a energia ela tem uma volatilidade dentro do tempo, assim como o mercado financeiro. E essa volatilidade dentro do tempo, ao mesmo tempo que ela traz oportunidade, ela traz revés também. Então, ou seja, se eu contrato num momento de preço baixo, eu potencializo a economia. Se eu contrato num momento de revés, eu acabo depredando aquela economia. Então, a inteligência de mercado ela é crucial para você ter sucesso no resultado do seu projeto. E essa inteligência de mercado ela vem através da gestora que você contrata, né? Então, quando você tem uma gestora onde ela tem toda a parte de inteligência de mercado para poder subsidiar o consumidor na tomada de decisão, o consumidor ele vai ter um momento de compra de energia que vai trazer um resultado muito alto para ele. Então, para mim hoje, de uma maneira geral, o principal risco é você trabalhar com uma empresa que não dê esse suporte do ponto de vista para operacionalizar o negócio e para também te dar respaldo de inteligência de mercado. Mercado Livre não é só sair do cativo para o livre e comprar energia, né? É toda essa geração de valor que você comentou. E nesse aspecto ainda, uma gestora independente sempre é o mais adequado para qualquer consumidor, né? Porque quando a gente fala de gestora independente é uma empresa que está ali buscando o melhor para você, fazendo um trabalho muito mais consultivo. E é o que a Ludfor faz, né? É um trabalho consultivo para poder sugerir, orientar o cliente as melhores práticas. Existe outra forma de migrar para o Mercado Livre sem gestora? Até existe. Talvez através da comercializadora do grupo empresarial da nossa distribuidora, que a gente já conhece a prestação de serviço, né? E a opinião aqui na nossa mesa deve ser unânime, né? Fornecimento instável, baixa qualidade, preço alto e atendimento não existe. Não vamos falar de atendimento de distribuidora. Uma gestora independente, ela ajuda na questão também de conflito de interesses, não ajuda? Sim, você tocou num ponto muito importante. Hoje a gente vê algumas gestoras que têm conflito de interesse na gestão do ativo do cliente com a venda de energia, tá? E um exemplo muito claro e simples para a gente entender é o seguinte: eu como consultoria, eu vou querer dar um resultado para o meu cliente maior possível. Eu vou querer levar a maior economia possível para o meu cliente, certo? Eu como gestora, eu como consultora do meu cliente vou fazer isso. Agora, se eu tenho um conflito de interesse em consultar o meu cliente nesse projeto de migração e dele, eu crio um conflito. Por quê? Porque eu, como comercializadora de energia, quero vender energia o mais caro possível, né? Então, quando a gente vê empresas com conflito de interesse colocando a gestão junto com a venda da energia, o resultado que a gente enxerga é um resultado medíocre. Então, a gente acaba encontrando muitos clientes que também nos procuram, e quando a gente vai enxergar qual foi a estratégia de contratação e a gente enxerga esse conflito de interesse, a gente vê que ele contratou energia naquele dado momento mais caro do que tinha disponível no mercado, por um interesse da comercializadora em aumentar a margem dela de ganho lá. Então, esse é um ponto importante também para a gente poder mitigar risco e potencializar ganho dentro dos resultados da empresa. Fantástico. Dentro de todo o cenário que a gente vive hoje, onde vocês têm identificado as melhores
oportunidades ou as principais dores? Que segmentos? Onde, a quem devemos ajudar nesse momento? Quais são os setores aí com maior potencial, né, que estão expostos a essa constante aumento de atualização de tarifa, sendo impactado por acionamento de banda tarifária? Quais são os setores que você vê que são mais expostos nesse momento? Eu acho que hoje a gente tem um impacto regulatório que ele vai meio que definir o setor. Microfone. Não tá saindo. Agora está saindo bom. Hoje a gente tem um impacto regulatório, né, uma limitação regulatória que ela vai definir quais são os consumidores que podem aderir ao mercado livre de energia, né? Então, a partir de janeiro de 2024, como eu falei anteriormente, todo o grupo A, que são unidades consumidoras ligadas em média ou baixa tensão, ligado em média ou alta tensão, elas podem aderir ao mercado. Hoje, quando a gente olha para os setores da economia, a gente fala muito em indústria, dentro do setor de serviço a gente fala a parte de shopping centers, enfim. Podemos falar de uma maneira mais simples. Hoje, a depender do preço da energia no Mercado Livre, a gente já começa a analisar um projeto de sucesso com faturas a partir de R$10.000. Tá? Então, acho que a gente pode definir assim. Mas a gente também não pode deixar de falar sobre a medida provisória 1.300, que ela trata também sobre a abertura do Mercado Livre, né? Então, a tendência do Mercado Livre é ele se abrir cada vez mais. E o próximo passo agora é ele abrir para baixa tensão. E a baixa tensão é onde está o maior número de consumidores, né? Que a gente fala hoje em mais de 90 milhões de pontos de consumo. Legal. Energia impacta comércio, serviço, indústria, todos os setores, né? O que você tem observado também, Marcelo? Eu acho assim, os que podem ser mais beneficiados é todo mundo que consome energia. Todo mundo. Na baixa tensão, é interessante isso. Eu agora, com a minha exposição nessa empresa que é no interior de São Paulo, eu fui morar em casa. Eu nunca tinha morado em casa, sempre morei em São Paulo, morei em apartamento. Né? E essa casa tem energia solar. Né? Chegou a conta de luz na minha casa. 0. É uma delícia. É uma delícia. Eu sempre gastei aqui no meu apartamento 500, 600 reais, agora gasto 0. É gostoso. Né? Todo mundo que consome energia, agora, na baixa tensão, que vai abrir o Mercado Livre, é um potencial cliente. Claro, tem que, como riscos, como qualquer mercado, o que você estava conversando antes, tem riscos. Né? O Mercado Livre tem riscos. Né? Riscos de preço, né? Riscos regulatórios, riscos de incertezas. Né? Ou seja, aí acho que você domina muito mais, né? Ou seja, fazer um bom contrato, ter um bom gestor, garante que você mitiga esses riscos e quem sabe colocar uma usininha, apaga, né? Coloca uma usininha e você também reduz o risco de um possível problema de aumento de energia. Acho que os principais mercados aí, além de, agora brincando, claro, todo mundo na baixa tensão será cliente, desde que compare, hoje o real, o quilowatt-hora é R$1, mais ou menos. R$1 é o custo do quilowatt-hora numa casa. Você vai para o Mercado Livre, você vai conseguir, espero, por 50 centavos. É muito barato, em algumas regiões, e outras não. E a mesma coisa, uma indústria, no agro, grande comércio, como vai se beneficiar disso? Nesse momento de transição, tem algumas dúvidas, né, por conta da MP 1300. A previsão, como o Fernando bem disse, que a partir de agosto de ano que vem, os consumidores de baixa tensão comerciais e industriais vão poder ter a oportunidade da migração. E aí, a partir lá de dezembro de 2027, talvez nós, enquanto pessoas físicas também, mas o foco hoje é essa expectativa, para agosto do ano que vem, abertura para grupo B, comercial e industrial. O Marcelo falou para nós aqui um pouquinho de energia solar, o Fernando falou de Mercado Livre. É muito importante a gente entender que essas soluções elas não competem entre si, bem pelo contrário. Essas duas soluções elas se complementam, porque Mercado Livre é eu comprar mais barato. Geração distribuída, energia solar. Eu estou no meu próprio sistema, eu estou falando de eu ser o gerador da minha energia. Exatamente, autoprodutor. Eu estou consumindo a preço de custo que eu gero. E muitas vezes, e é muito comum, recorrente, principalmente nesse perfil de cliente industrial que eu falei para vocês, e grande parte dos clientes que já estão no Mercado Livre, eles adotam as duas alternativas. Parte da energia eles compram mais barata no Mercado Livre e parte da energia eles geram. Por isso, muitas vezes, pela razão de que ou não tem espaço físico suficiente para instalar 100% do que a necessidade no sistema, ou estrategicamente
o budget iria para isso. Estrategicamente, a empresa prefere aportar esse valor num processo fim e não num processo meio, então não tem interesse da empresa em fazer o investimento, né? E também pode ser um planejamento de curto, médio e longo prazo. A empresa pode, inicialmente, entrar no Mercado Livre comprando mais barato e, no futuro, fazer uma autoprodução, ou o contrário. Diversificação de portfólio. Exatamente. Isso Exatamente. No nosso jeito aqui é diversificação de portfólio. Exatamente. Mas o perfil industrial, que é o perfil um presente no Mercado Livre, que tem se aberto agora para clientes menores, geralmente não tem espaço físico para gerar 100% da energia. Então é muito comum ele gerar 40%, 50%, 60% do que ele precisa e o restante ele contrata no Mercado Livre. Então as soluções elas se complementam, e quando elas se complementam, elas maximizam o resultado final do cliente, né? Então, uma gestora competente e independente, ela também ajuda a fazer esse planejamento, porque ela ajuda no contrato de flexibilidade, no prazo, né? Então, eu entendo isso aí como uma alternativa, assim, não é nem importante, é necessário, a gente está bem assessorado para fazer esse processo de migração para o Mercado Livre. Dentro dos escritórios da XP, dentro das unidades do Grupo Estúdio, a gente tem uma demanda, um questionamento recorrente, principalmente de investidores, em relação a investir no setor de energia. Como que eu invisto no setor de energia, se geração distribuída e autoprodução se tornaram opções de investimento, né? Qual é a atividade desses ativos? O Marcelo está mais próximo desse cenário de atender empresas que estão investindo em ativos, né? Queria entender um pouquinho qual é a tua opinião, não só a opinião, o que você tem visto no mercado, né? Você considera hoje esse investimento como ativos interessantes? O cliente tem pensado? O que você tem observado? Não tenho dúvida, né? Acho que hoje em dia o investimento em energia renovável traz retorno, né? Traz retorno tanto para você poder vender o seu negócio como valuation, né? Você tem muitas empresas que conseguem vender mais porque está no mercado de energia renovável. Traz retorno também para você atrair pessoas, né? Você atrai pessoas para estar em energia renovável, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que esse é um investimento que vale a pena. A gente estava falando do outro modelo também, que muitos investidores querem aportar capital para se rentabilizarem também através de usinas, né? Seja para comercializar a usina, ou a energia da usina, ou também para alugar, que são modelos de negócios hoje já existentes no mercado. E até para, hoje em dia, quando você vai captar dinheiro, na captação de dinheiro, existem muitos fundos verdes. Então, quem está dentro desse mercado consegue atrair taxas de investimento muito mais baixa, né? A taxa de empréstimo é muito mais baixa. Então, eu tenho certeza que esse é um caminho sem volta. Legal. Aproveitando esse link, Fernando, você enxerga um processo um movimento de financiarização dentro do setor de energia? Como é que você identifica isso? Eu enxergo sim, acho que um pouco de como você falou, decorrer do avanço do mercado de energia no Brasil, as soluções elas foram aparecendo, né, e as oportunidades também. E o empresário brasileiro, ele acaba recebendo essas ideias, essas oportunidades, avaliando para o teu negócio, como uma forma de potencializar resultado. E nós enxergamos, já nos últimos anos, a partir da nossa carteira de clientes, uma demanda muito forte de análise de outras oportunidades que se complementam com o Mercado Livre, como a gente falou aqui, né? E essas oportunidades, elas basicamente, de uma maneira geral, se resumem em eficiência energética, autoprodução de energia e geração própria. Quando a gente fala principalmente em geração própria, a gente acaba falando num volume financeiro de investimento muito alto, né? Comparado com o projeto de Mercado Livre. Então, acaba trazendo uma necessidade da gestora em ter uma capacidade de analisar risco-retorno também. Então, a gente sai um pouco do mundo da energia e acaba entrando um pouco no mundo do investimento para poder conduzir o cliente na melhor escolha possível, seja de um projeto híbrido, como a gente estava falando aqui. A gente também, olhando para exemplos de clientes com consumo de energia intensivo, acabam também olhando para projetos de geração própria, investimento de milhões de reais. Então, assim, são análises sensíveis que a Ludifor está sempre acompanhando essas tendências e capacitando seus consultores para poder orientar os clientes junto com o Grupo Estúdio a definir a melhor estratégia dentro da empresa. Você falando, me gerou um insight aqui. Esse é um discurso muito recorrente dentro do Grupo Estúdio, né? Em todas as soluções que a gente leva. Porque a gente trabalha muito com reinvestimento. A gente chama muito de reinvestimento. Desde a nossa solução da irmã mais velha, que é a nossa solução de recuperação tributária, dinheiro recuperado é reinvestimento. Dinheiro que volta pode ser reutilizado, né? Economia gerada com custo de energia podem, inclusive, financiar o seu próprio
futuro sistema de geração, né? Então tem uma relação totalmente ligada. Um pouquinho antes de ESG, mas Marcelo, você que está dentro aí do mercado com uma posição mais ativa, quando a gente fala de ESG, uma pergunta polêmica essa, tá? É discurso ou é diferencial? Diferencial competitivo, hein? É diferencial competitivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tirei uma foto aqui, peraí, eu estava vindo para cá, eu estava lendo uma... Peraí, só me dá um minutinho aqui que eu tirei... Peraí, ó. Eu estava lendo uma estatística, uma reportagem, e olha que interessante essa estatística aqui. Desempregados consideram, 85% dos desempregados consideram esse ESG importante para aceitar uma oferta. Ou seja, se sua empresa está procurando gente, hoje em dia, 85% das pessoas, entre escolher uma empresa que tem ESG e outra que não, preferem uma empresa que está preocupada com segurança, governança e ética. Não tem nenhum disso aqui. Outro dado interessante aqui, quer ver? Olha isso aqui que legal. Isso é muito bom. Entre os fatores mais importantes em relação ao benefício da dúvida. Desculpa. Quando uma empresa passa crise, ela está crise. Se é uma empresa preocupada com ESG, que tem nos seus valores ética, segurança, governança e ambiental, o benefício da dúvida em relação a essa empresa, se vale continuar com ela, é muito considerável. E ESG também está ligado à mitigação de riscos, né? Principalmente nesse mercado que a gente atua. Quando a gente fala de agro, quando a gente fala de indústria, o impacto ambiental dessas organizações é bastante grande. E as soluções que a gente pode oferecer, pode levar, faz toda a diferença. E aí quando você fala sobre essa importância, esse impacto, atrelando até uma rotina de quem está no Mercado Livre, né? A gente pode colocar dentro das políticas de ESG quando a gente certifica os nossos clientes com os nossos selos de energia renovável, não é? Tá tudo conectado. Sim, eu acho que acompanhando a tendência, a Lutfor, ela anualmente ela emite um certificado de energia renovável para os seus clientes inteira, né? Onde a gente garante que o consumo daquela unidade é proveniente 100% de uma fonte sustentável de energia, né? Então, esse certificado a gente faz questão de levar de próprio punho para os clientes, né? E é um momento de festa, né? Porque é um momento de reconhecimento de proposta de valor ambiental dentro das empresas, e também é um momento também que eu vejo, como eu falei anteriormente, onde as empresas acabam trabalhando um pouco o marketing delas com relação ao posicionamento delas e o compromisso de social e ambiental dentro da empresa. Então, posso só complementar uma coisinha claro, aqui? Por favor. Então, só por curiosidade, nesse mês passado a gente entregou a nossa 10ª usina, tá? Foi uma usina de 6 megas para a Motorola, que é no Mercado Livre. Ela está no Mercado Livre e como mitigação investiu numa usina também. E a gente perguntou qual foi o fator decisório para você decidir investir estando no Mercado Livre, né? Falou, claro, mitigação de riscos, né? E nossos clientes estão exigindo que a gente seja preocupado com a fonte de energia renovável, né? Principal, isso que você está falando agora é uma, entre aspas, exigência do novo consumidor, né? E o novo consumidor, ele cresceu numa outra era, ele tem outras influências, ele tem outro nível de consciência. É aquela história do filho que está na rua com o pai joga papelzinho de bala no chão, e é o filho que corrige o pai, não é no chão, é na lixeira. E o comportamento do consumidor está muito conectado a isso, tanto que você pode ver em vários mercados, como a estética e beleza, por exemplo, né? Os consumidores hoje só vão adquirir se aquela empresa não testa em animais, por exemplo. Muitas empresas, muitos consumidores, eles querem saber o quanto você, enquanto meu fornecedor, meu prestador de serviço, impacta no meio ambiente. Então, quando a gente fala de alternativas, de redução de custos de energia, não é só benefício financeiro, é benefício socioambiental também, né? E essa consciência a gente tem que ter, e essa consciência a gente tem que levar para o nosso cliente, porque o cliente do nosso cliente tem esse posicionamento. Ele já exige isso. O cliente, ele quer saber o quão importante você é em relação a que você deixa, em relação a valor mesmo, né? É legado isso. É o economicamente sustentável. A gente chegou lá, né? Já chegamos. Durante muito tempo, energia, fonte renovável era considerada uma fonte cara, né? Principalmente solar. Acho que o solar é o mercado mais dinâmico que eu trabalhei. Eu estou nesse mercado, estava contando para você lá embaixo. Eu estou nesse mercado desde 2022, né? Parece pouco, né? 3 anos. É relativamente pouco. Só que a gente fala que no solar é ano de cachorro, né? Então, um ano que vale a 7. Porque realmente é muito intenso. Quando eu entrei no solar, só por curiosidade, em 2022, uma placa solar, ela tinha 500 watts pico, tá? 350 a 400, 350 a 400,
e ela tinha uma eficiência de 19%, tá? E custava R$ 1.500 uma placa solar. Hoje em dia, uma placa solar ela tem 700 watts pico, ou seja, o dobro, com uma eficiência de 25%, aumentou 100%, 6% é baixa, porque é um mercado em constante crescimento, e custa R$ 500. Ou seja, é um terço do preço produzindo o dobro. Né? Quer dizer, é brutal o retorno sobre o investimento. Então, muita gente ainda não enxerga isso. Olha, mas tem a visão que o solar é investimento, claro, não, é a conta que se paga muito rápido. O projeto solar, tanto no Mercado Livre, o Mercado Livre fazer um investimento para vender energia, como para produzir próprio, é de hoje em dia em 3 anos. E é o único produto que você coloca, o retorno é imediato. Né? Por exemplo, pivô. Né? A gente vende pivô, né? O cara vai colocar o fundamento da segurança, o retorno é safra. Né? Você vai sair na safra. Coloca solar, no seguinte você não vai com energia. É brutal. Né? Então, mitigando isso aqui no Mercado Livre e o próprio realmente é uma solução incrível. Né? Acho que a gente está junto nessa e tem um retorno para o cliente muito bom, para o usuário muito bom. Perfeito. A gente falou de alternativas principalmente voltadas para o grande consumidor, indústrias, né? A gente entende que o pequeno e o médio eles também podem ser assessorados. O pequeno e o médio tem talvez um pouco mais acessível à questão da geração. Com a abertura do Mercado Livre, esse pequeno e médio vai poder ter acesso também à liberdade de escolha do seu fornecedor, né? Lembrando que em ambas as alternativas, seja geração ou seja Mercado Livre, a gente continua a dependência da nossa distribuidora para fazer essa energia estar ligada na rede e essa energia chegar a nós. Né? Então, se eu tenho energia solar, eu continuo ligado na rede da distribuidora, eu vou, durante o dia lá, gerar, eu vou ter um consumo instantâneo, uma certa simultaneidade, que eu não utilizar na hora, eu injeto lá na rede da distribuidora, e aí depois ela me devolve num formato de crédito que eu posso consumir durante 5 anos. Eu continuo ligado à rede da distribuidora. Assim como quando eu compro no Mercado Livre, eu tenho um contrato que é rompido com a distribuidora a parte do consumo, a parte da tarifa de energia, né, Fernando? Mas eu continuo vinculado para a distribuição. Eu continuo pagando, contratando a minha demanda contratada, né? Então, todo consumidor Grupo A ele tem uma demanda contratada. Esse contrato de demanda contratada, ele continua ativo. Então, nos dois casos, eu continuo ligado na rede de distribuição. Eu acho que é legal tocar num ponto aqui. É legal falar também que, além das oportunidades que a gestão do fora encontra na tarifa de energia, propriamente dito, de saving de preço de energia, a gente também faz um trabalho em cima da fatura da distribuidora. Acho que é isso importante falar. Hoje a distribuidora ela tem algumas penalidades dentro do contrato dela de distribuição, do VIO que a gente chama, que acabam trazendo o financeiro para os consumidores. E como a parte de demanda, reativo excedente. Então, além de você também ter a oportunidade, através da gestão de energia, de trazer e contratar uma energia sustentável barata, tem também o trabalho de você também trazer economia no fio na infraestrutura da distribuidora, que também é um trabalho que a gente faz com recorrência e encontra muitos erros também. Eu ia te perguntar agora, Fernando, algo que está ligado ao que você respondeu. Como que, com toda essa transição que a gente está passando, a abertura de Mercado Livre, como que o mercado está se preparando, né? Como que as empresas estão se preparando para atender toda essa demanda agora, a partir de agosto de 2024, do consumidor Grupo B comercial industrial? Olha, assim, tem um olhar mais para o mercado, eu enxergo que hoje a parte colaborativa talvez ela não seja mais um entrave, porque a gente tem medidas provisórias em tramitação no Congresso que, de fato, a gente vê movimentos para o mercado abrir, né, para o grupo de baixa tensão. E o que eu costumo falar também é que, assim, se não abrir regulatoriamente, o próprio mercado abre força através da GD, né? Então, hoje a GD é uma forma da pessoa ficar levar o benefício do desconto de energia, sustentabilidade, desconto de consumo. Mas hoje, assim, olhando a visão do consumidor, hoje acho que o percalço que a gente encontra é a complexidade ainda do processo. É um processo muito complexo, porque você tem toda a parte, como eu falei, de análise técnica, de infraestrutura, você tem a parte de análise técnica operacional para fazer o projeto rodar junto com a Câmara de Comércio, e você também tem a parte financeira. Então, isso tudo traz uma complexidade ao qual muitas vezes o consumidor fica com receio de olhar, né? E mais um ponto que exige planejamento, porque eu preciso informar a minha distribuidora com uma certa antecedência da pressão, né? Sim. E aí, fazendo só uma conexão, eu acho que para nós, agentes de mercado, gestores, catequizar essa galera. Então, acho que essa transição do mercado, o profissional comercial, e aqui valorizando um pouco o que eu faço, ele tem um papel fundamental na educação do mercado, porque a hora que ele abrir para o grupo B, a gente começa a falar de uma venda mais de varejo. Né? E essa venda de varejo é uma venda muito mais robotizada, vamos dizer assim. Claro, você vai ter diversos canais de venda, mas a robotizada a gente começa a falar
como a gente estava falando antes, muito parecida com telecom, né? Então, é importante que, nesse momento, o público esteja já categorizado e orientado para poder fazer uma contratação segura, né? Segurança, né? É umas palavras da vez. Pessoal, já para o final do nosso bate-papo, que está muito bom, mas quero entender uma opinião mais pessoal de vocês, consultiva, uma opinião quase que uma mentoria, né? Que vocês possam disponibilizar para quem está necessitando de um recurso na questão de energia, alguma solução na energia, ou para quem está atuando nesse setor, né? Quem quer investir nessa área. Qual é a tua sugestão, a tua opinião, a tua dica para quem precisa ou reduzir ou quer se monetizar na energia? Investe em solar, né? Não, brincadeira, assim, eu teria que falar investir em solar, porque o investimento retorna muito rápido, né? Poucos investimentos retornam tanto rápido. Acho que armazenamento de energia, né? Armazenamento é uma coisa que vai crescer absurdo. Por curiosidade, eu era country manager de uma empresa alemã que era um distribuidor de solares e dobrou de tamanho há 3 anos atrás em baterias. Isso está chegando no Brasil agora. Os preços de baterias estão ficando muito baratos, então tudo que é armazenamento de energia vai crescer brutalmente, tá? Isso é bom, né? Com o avanço da tecnologia, as soluções elas ficam mais democráticas, né? Exatamente. Então, isso está chegando no Brasil agora. Eu acho que os fundos de energia renovável estão bombando. Está cheio de fundo aí, pesquisar, vai encontrar aqui alguns, né? Então, eu acho que vale a pena. Em média, a conta de energia sempre aumenta, né? Então, os fundos atrelados a isso, com os benefícios de energia renovável, eu acho que vão dar um retorno bem interessante. Legal. Fernando, tem alguma sugestão, alguma opinião para quem quer ou reduzir o custo ou se monetizar no setor de energia? Eu, como vendedor, falo para procurar o Grupo Estúdio. Porque o Grupo Estúdio ele está cercado de bons parceiros que disponibilizam a oportunidade do consumidor entender qual que é o melhor caminho dentro do momento que ele vive, né? Eu acho que é importante falar que nem sempre é a vontade em investir em certo tipo e um modelo de projeto, né? Eu acho que tem muitas análises como perfil de consumo, entre outras mercado, entre outras custos de oportunidade, entre outras coisas que precisam ser analisadas para que o empresário ele tome a conduta certa, né? Mas hoje o que eu vejo um caminho para médios consumidores e altos ali é o Mercado Livre, porque ele traz um payback muito rápido, né? A depender, assim, a gente fala em um negócio em um mês, né? Em 2 meses. Então você tem um investimento muito baixo de retorno que traz, e aí quando você começa a olhar para o consumo... Lembrando que às vezes nem tem investimento, né? Exato. E quando você começa a olhar para um consumo um pouco maior, a gente, o que o Marcelo está falando, a gente começa a olhar um pouco para a parte de geração e diversificação de portfólio, que também traz outros benefícios para dentro de casa. Então, a minha indicação é essa, procura o Diogo e a gente vai indicar para mim. Perfeito, gente. Realmente, o mercado de energia ele tem muita sinergia com o mercado financeiro, né? Se você quer estar bem assessorado, se você quer fazer seu dinheiro render, você vai aplicar. Você vai aplicar junto a um excelente assessor de investimento, junto a uma excelente corretora. Você não vai deixar o dinheiro parado lá na poupança. Se você quer ter a maior maximização de redução de custo de energia, se você quer ganhar dinheiro no setor de energia, você tem que buscar um player que tenha autoridade, que tenha capacidade de execução, capacidade de entrega, né? É um mercado tão complexo e tão amplo quanto. As oportunidades estão aí. Uma certeza é clara, a conta de energia vai continuar aumentando. Esse mês, para quem aqui de São Paulo, o consumidor da Enel já teve aí 13,9% de reajuste. É o terceiro mês do nosso ano que temos acionamento de bandeira tarifária. Tem... Pagar a conta da tarifa social. Exatamente, a gente vai ter que pagar, né? E as oportunidades estão aí, tanto para quem precisa economizar, tanto para quem quer investir e se rentabilizar nesse setor. Mais uma vez, quero agradecer a presença do Marcelo, do Fernando, dos nossos convidados especiais. Para mim foi um bate-papo incrível. Estou super feliz, super motivado, gostei. Já vou descer ali embaixo do stand e começar a pegar conta de energia pessoal. Vamos resolver o problema, as dores desse mercado. E o nosso papel ele é bem fácil mesmo, né? O empreendedor ele precisa da gente, o empresário ele precisa da gente. A gente vive um cenário de complexidade, de incerteza política, econômica. O nosso cliente precisa da nossa expertise. Então, continue investindo nessas boas práticas de boas conexões, de boas parcerias. Estejam próximos de quem é autoridade, quem tem capacidade de execução, que com certeza o cliente final lá na ponta vai conseguir enxergar esse valor do trabalho e vai estar extremamente satisfeito com você. Se você que está assistindo de casa gostou, curte, comenta, compartilha e se é conectado com todas as tendências do mercado de energia e o mercado corporativo, siga o Grupo Estúdio GS Educação nas nossas redes oficiais.
Agradeço a atenção e a participação de todas e até a próxima.